especialista no assunto. A psoríase é uma doença rara e pouco conhecida, que afeta a vida de crianças e adultos. A psoríase ela é uma doença autoimune, ela foi classificada como não tem cura e ela não é transmissível. Então, essa é a forma simples de falar o que é a psoríase. A doença autoimune pode surgir de 3 maneiras e todas preocupam. Não se pega psoríase. A psoríase ela é adquirida por ou cunho genético, por assinatura genética, pode ser da parte materna ou da parte paterna. Também pode ser quando o paciente ele tem uma drástica notícia na vida dele, que ele cai assim, ele seja levado a um nível máximo, né, do ser humano de depressão, ele pode estar aí ativando a psoríase. E se ele também tiver alguma infecção mais grave, ele pode também estar levando a psoríase a um caso bem grave. A genética é o seguinte, se ela vier da parte materna, a genética ela normalmente não vai falhar gerações, ela vai de geração em geração. Se a psoríase for da parte genética paterna, aí ela costuma falhar 2 ou 3 gerações e só dá nas próximas gerações. E outro ponto importante nos meus estudos científicos é que a psoríase da assinatura genética da parte materna é sempre mais agressiva do que a parte paterna. Quando dá na parte paterna, aí você tem uma psoríase mais branda e menos duradoura. Ela tem dias mais curtos de crise. E quando é da parte materna, ela tem dias prolongados de crise. Tem pacientes que têm crise a vida toda. Está sempre com a psoríase ativa, em forma ativa. E aí tem essas duas diferenças que é importante, é por isso que é importante fazer o estudo patológico de cada paciente. Apesar dos vários estudos, segundo a médica especializada em doenças raras e autoimunes, a psoríase é tratada de forma incorreta na maior parte dos casos. A psoríase é tratada unicamente com corticoide em todos os países, que é exatamente a pior forma de se tratar a psoríase. Corticoide não deve ser prescrito e nem de forma alguma para o doente de psoríase, principalmente se ele for criança ou bebê. Então é impossível, não podemos usar corticoide em bebês ou em criança de qualquer idade, não pode, porque é muito maléfico e piora os quadros de psoríase. A descoberta precoce é de extrema importância, isso porque o diagnóstico errado agrava o quadro da pessoa infectada. Quanto mais cedo for diagnosticado como psoríase e for tratado como de fato a psoríase, para mim fica muito mais fácil. Porque o que eu recebo é o paciente que está usando corticoide há muito tempo e tem um diagnóstico errôneo no sentido de estar tratando outra doença e não a psoríase. Com isso a psoríase vai ganhando força. Os sinais mais claros de ter psoríase é qualquer alteração da pele, da unha, do couro cabeludo, da região íntima. Então, assim, tem vários tipos de psoríase. Estudos sobre a psoríase estão avançando aos poucos, com o objetivo de fazer com que as pessoas afetadas tenham qualidade de vida. A psoríase impacta 100% na parte negativa na vida do paciente, começando pela profissão. O profissional, né, que tem psoríase, hoje ele sofre 2 grandes erros da humanidade. Primeiro é o preconceito dentro do local de trabalho. A psoríase ela não transmite de pessoas para pessoas, eu quero deixar claro isso. Então você que tem um funcionário que tem psoríase, não fique preocupado em dar trabalho para ele, manter esse colaborador com você, porque não vai transmitir. Esse é um dos pontos que mais ataca o doente da psoríase. Além disso, é o mesmo dentro de casa. Dentro de casa, a vida do paciente se limita a uma cama. Ele não pode se levantar, ele não pode se mexer. Eu tenho pacientes gravíssimos, eu tenho pacientes que nunca vestiram roupas. Eles estão em cima da cama dentro de um lençol, porque se ele se vira na cama, as costas abrem completamente. Eles não podem fechar a mão, porque se fecha a mão, as mãos abrem completamente. Então, assim, são pacientes totalmente limitados. E a única técnica que eu consegui aliviar a coceira imediatamente da lesão e das lesões próximas é um cubo de gelo.
É simples, não é? É muito bom saber disso. É de graça, está na sua casa. Você consegue aliviar as coceiras da psoríase com um cubo de gelo. Você não pode paralisar o cubo de gelo na pele, você tem que girar o cubo de gelo. Tá aí, tá dado o recado para quem tem esse problema. Você conhece alguém também, viu? Sobre a psoríase. Gente, mudando de assunto, falando sobre ensino, foi aberto